Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos saber como são realizadas as pesquisas eleitorais com as campanhas em pleno vapor. Elas servem como termômetro para medir os desejos políticos da população, mas nem sempre são bem interpretadas. Você sabe o que é 5G? Brasília foi escolhida como ponto de partida para a implantação dessa nova tecnologia no país. Vamos entender as mudanças que o 5G traz para a vida cotidiana e saber quando a nova tecnologia vai estar disponível em todo o DF. E uma reportagem especial sobre uma das marcas registradas de Brasília, os Pilotis. Em uma volta pela cidade, registramos locais que conservam a concepção original de Lúcio Costa, uma visão que mescla liberdade e convívio social. E, claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa entre o final de agosto e início de setembro. A última semana na Câmara Legislativa começou com mudanças na legislação que regulamenta o uso de sacolas plásticas no comércio do Distrito Federal. Na sessão do dia 30 de agosto, os distritais aprovaram a suspensão das penalidades para os estabelecimentos pegos distribuindo ou comercializando o produto. Com isso, a proibição continua valendo, mas as multas já emitidas serão anuladas e novas penalidades só poderão ser aplicadas a partir do dia 1º de março de 2023. A medida atende os apelos do comércio varejista, que pedia mais tempo para que as empresas locais se adaptassem às novas regras. Também no dia 30, os distritais aprovaram um projeto de lei que altera o processo de liquidação da SAB, a Sociedade de Abastecimento de Brasília, uma empresa pública extinta há quase uma década. As mudanças foram aprovadas para assegurar que os antigos empregados da empresa sejam absorvidos nas carreiras do quadro de pessoal dos órgãos públicos em que eles estiverem atualmente vinculados, levando em consideração o tempo de serviço prestado na SAB. Na mesma sessão, os parlamentares derrubaram o veto do GDF, a emenda parlamentar que previu reajuste do valor da gratificação de atividade de vigilância sanitária. Com a derrubada do veto, o valor de R$ 2.000 estipulado pelos deputados distritais para a gratificação volta a vigorar. Ainda no dia 30, os deputados aprovaram a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 7,33 milhões ao orçamento do DF. Os recursos serão destinados à SEB Geração SA, para atender despesas com a modernização dos sistemas elétrico e mecânico e também de obras nas unidades geradoras. Na sessão do dia 31, a criação da Administração Regional da Ponte Alta, que prevê abrigar as regiões de Casa Grande, Monjolho e Olhos d'Água, gerou divergências no plenário da Câmara Legislativa. O deputado Agaciel Maia defendeu a criação da nova região administrativa, prevista em um projeto de lei do Poder Executivo. As áreas que foram criadas RA, só são 33 atualmente, todas elas se desenvolveram porque a administração está mais próxima. A administração está mais próxima dos problemas dos cidadãos e permite também uma alocação de recursos diretamente para o desenvolvimento daquela área. Já a deputada Arlete Sampaio criticou a proposta, pedindo um debate mais aprofundado sobre a matéria. Eu sou contra criar novas administrações regionais, votarei sempre contra, porque eu acho que precisa uma discussão séria do papel das administrações regionais. Melhor seria menos administrações com capacitação das administrações para, de fato, atuar nos territórios, coisa que não existe hoje. Em período eleitoral, todo mundo fica atento aos debates, campanhas e também às pesquisas de intenção de voto. Ela nos ajuda a entender as ideias, propostas e quem são os candidatos mais bem avaliados pelo eleitor. Muita gente, talvez quase todo mundo, leva em consideração essas pesquisas para digitar na urna eletrônica os números dos seus políticos preferidos. Mas será que a sociedade sabe como são feitas as pesquisas? Na verdade, eu imagino que alguma instituição ela faça uma ligação, né, para algumas pessoas e com base nessas pessoas elas fazem uma estimativa, né, de voto, né, para quem que elas vão votar ou não.
pega regiões de pessoas, 2.000 pessoas, né? E faz a pesquisa de pergunta, né? E aí é por regiões, né? Tipo assim, eu imagino, né? Eu imagino que seja as pessoas ligando para as pessoas e perguntando qual é a sua intenção de voto para presidente e assim por diante. As pessoas que estão envolvidas na pesquisa vão para alguns lugares públicos, escolhem pessoas aleatoriamente, né? Independente aí da aparência, do sexo, da idade, e saem fazendo a pesquisa. Imagino que seja assim. Em geral, existem 2 tipos de pesquisa. Na estimulada, o Instituto apresenta os nomes dos candidatos que estão concorrendo aos cargos. É preciso tomar cuidado na apresentação, para que o eleitor não seja induzido a indicar uma opção. A outra pesquisa é a espontânea. O eleitor responde em quem ele pretende votar, sem que sejam apresentadas as opções. Um problema aqui é que o eleitor, não atualizado com o noticiário, pode responder nomes que estejam fora da disputa eleitoral. 3 etapas são muito importantes para a eficiência, integridade e a qualidade das pesquisas de intenção de voto. A primeira é a amostra, ou seja, a identificação dos perfis e de quantos eleitores vão responder ao questionário. A segunda é a elaboração das perguntas, que devem ser simples, diretas e claras. Se não forem bem realizadas, em sintonia com o objetivo da pesquisa, o eleitor pode não entender o que se espera dele e ser induzido a uma resposta contrária à sua intenção. Por fim, é fundamental que o pesquisador apresente da forma mais correta e isenta possível as questões. No DF, existem 2.200.000 eleitores. Esse número a gente chama de universo. A amostra é uma seleção de cerca de 2.000 eleitores, levando em consideração a representatividade por algumas categorias. Pode-se levar em conta essa categorização, né? Pode-se entrevistar segundo, né, o gênero, segundo a classe social, segundo, né, no caso do Distrito Federal, as regiões administrativas, né, é possível sim estratificar, né, estabelecer uma proporcionalidade na sua amostra de acordo com as categorias que o pesquisador, né, vai estabelecer, sejam elas gênero, extrato social, grau de escolaridade, né? Tudo isso é possível de ser feito, sim, e é levado em conta nas pesquisas, né? É o que a gente fala, a gente não precisa tomar toda a sopa para saber se ela está quente, se ela está salgada. A gente toma só um pedacinho, um pouquinho, né? Uma colherzinha, já sabe, né, qual é o sabor daquela sopa. Isso é o processo de amostragem. Então, isso mesmo, a gente, né, coleta informação de uma parte, né, pequena, porque você fazer também pesquisas eleitorais, né, sucessivas, e isso encarece muito, é muito caro. Se você aumenta o tamanho da amostra, isso fica muito mais caro e inviável. A gente tem um custo por questionário, tá? Geralmente é por questionário, então varia de 10 a 15, 20 reais por questionário, dependendo do tamanho do questionário. Geralmente quem encomenda essas pesquisas são os partidos políticos, né? Ou meios de comunicação. As pesquisas de intenção de voto funcionam bem para aferir a opinião do eleitor em relação a eleições majoritárias, ou seja, para presidente, governador, senador e prefeito. Já para os cargos do sistema proporcional, que elege deputado federal, distrital, estadual e vereador, a lógica do trabalho é diferente. Para deputados, a forma correta de você analisar uma pesquisa não é da forma vertical, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, porque o que conta mesmo é o coeficiente eleitoral, ou seja, quantos cada partido vai fazer. Então, quando você faz uma leitura horizontal, ou seja, você pega uma pesquisa, por exemplo, de deputado federal ou distrital e avalia ele por partido, ou seja, de uma forma horizontal, a precisão é muito maior. Você consegue identificar o primeiro, o segundo, o terceiro colocado de cada partido e aí fazer um cálculo de probabilidade de quantas vagas aquele partido vai fazer para um deputado distrital ou de um deputado federal. Com a pandemia, alguns institutos passaram a fazer mais pesquisas por telefone. Essa técnica barateia o processo, mas pode ser arriscada e pode apresentar resultados incompatíveis
qual a opinião da sociedade como um todo. E muitas vezes nós não sabemos, né, quem é a pessoa, né, a quem pertence esse celular e onde ele mora. Então, é importante, né, para uma pesquisa como essa, saber qual é a residência, seria melhor ainda a residência eleitoral, né, de quem responde. Mas aqui no Distrito Federal, por exemplo, que, como eu falei, né, um perfil de eleitor de Ceilândia, Samambaia, é diferente de um perfil do eleitor, né, pode ser muito diferente do Lago Sul, por exemplo. Então, por telefone, muitas vezes a gente não tem como controlar, né, essas respostas. Muitas vezes essa pesquisa, né, feita por meio de enquete, por meio de telefone, acaba, né, possuindo, né, o que nós denominamos no meio estatístico de viés, né, um viés no seu levantamento. É um vício, né? É um vício que muitas vezes destoa, né, faz com que aquela pesquisa destoe da realidade da população naquele momento. Para evitar ser influenciado por esses vícios e até mesmo alguma orientação dos veículos de comunicação que anunciam as pesquisas, esse cientista político aconselha as pessoas a lerem mais, acompanharem e serem mais críticas na interpretação dos resultados. Cabe ao cidadão fazer esse cruzamento, né? Não ficar só focado numa emissora ou num veículo. Vale a pena, sim, ele cruzar essas informações, ver o que cada um pensa, por que pensa, e fazer aquilo que em sociologia política nós chamamos de análise crítica, e definir o que é melhor para si e para o país. As pesquisas de intenção de voto são importantes não só para os eleitores, mas também para os candidatos e os partidos ajustarem estratégias políticas e de campanha eleitoral. Aí é o que eu sempre falo, uma pesquisa só, ela é uma fotografia daquele momento, realmente. Quando você tem uma série histórica, que são várias pesquisas consecutivas, aí você tem um filme, ou seja, você tem um acompanhamento daquela eleição propriamente dita, né? E com isso os vieses diminuem bastante, porque quando acontece uma distorção muito grande de uma pesquisa para outra, é refeita a coleta para que essa coleta tenha assim, o máximo de veracidade possível e pode refletir realmente um momento no sentido de que algum fenômeno pode ter acontecido e de uma pesquisa para outra um candidato ou subiu muito ou caiu muito, isso pode acontecer sim. Você sabe o que é 5G? 5G, não. Não. Não? Não. Não. Não sei, eu sou muito fraquinho de tecnologia. Mais ou menos. Não conheço muito bem essas tecnologias, não. Da banda larga, tem 2G e 5G. Ué, a internet aí, né? Dizem que melhora a conexão, né? Mais rápido. Eu espero que melhore a internet quando caia o Wi-Fi, que ela fique boa, pra gente ver um filminho de repente, né? O 5G é a evolução natural da banda larga sem fio, a rede de internet utilizada pelos aparelhos celulares. Por se tratar de uma tecnologia mais moderna, ele permite transmissões de dados muito mais velozes, entre 50 e 100 vezes mais rápidas que as conexões 4G utilizadas pela maioria dos celulares atuais. Além disso, o 5G promete uma cobertura mais ampla e eficiente, possibilitando a conexão de mais de 1 milhão de aparelhos por metro quadrado, um passo fundamental para concretizar a internet das coisas, onde tudo estará conectado em rede, dos celulares aos carros, passando pelos computadores e eletrodomésticos, resultando em uma verdadeira cidade inteligente. Por que ele é tão especial, tão diferenciado? Uma vez que você coloca uma nova frequência para as operadoras utilizarem, e essa frequência que é na faixa de 3,5 GHz, tem canais bem maiores para transmitir dados, fazendo uma analogia com rodovias, onde você tem mais faixas, você permite escoar mais carros. Da mesma forma, o 5G, você tem um canal maior, você permite escoar mais tráfego, 20 vezes mais. Brasília foi escolhida como ponto de partida para a implantação do 5G no país. A largada para essa revolução digital foi dada no dia 7 de julho, com o início da oferta da nova tecnologia para a população da capital, ainda sem nenhum tipo de cobrança adicional pelo serviço. A implantação está dando seus primeiros passos, por isso, a cobertura atual ainda se limita à área central da cidade, mas a previsão da Anatel é que o 5G esteja presente em todo o DF em até 4 anos. O edital ele prevê um cronograma de 4 anos
para as empresas que já entraram. Então, nós temos aí as principais operadoras, Vivo e TIM, claro, que tinham uma meta mínima de cada um instalar 38 estações 5G para começar a sua operação, ainda esse ano nas capitais. Se instalou o triplo disso. Essas estações estão, sim, concentradas na área do plano piloto. Então, tem uma grande concentração aqui no plano piloto. Temos estações em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, mas muito pulverizado. Então, assim, ainda temos muito a crescer. Nesses 4 anos, chegaremos em todas as regiões do Distrito Federal. Mas atenção! Para ter acesso ao sinal 5G, você precisa ter em mãos um aparelho celular compatível com a nova tecnologia. Atualmente, apenas 5% da população da cidade se enquadra nessa situação. Mas esse cenário deve mudar em breve. De acordo com a Anatel, cerca de 70% dos celulares atualmente no mercado já estão preparados para receber o sinal 5G. Com a troca natural dos aparelhos pela população e a ampliação da rede, em breve todos terão acesso ao 5G na capital. Nós temos 3,9 milhões de linhas móveis em Brasília. E a troca natural é de 25% da base anualmente por novos aparelhos. Então, naturalmente, que a população, ao trocar seu aparelho, é 25% ao ano, em 4 anos se tenha 100% dos consumidores com aparelho 5G. Na mesma aceleração que as operadoras vão implantar o 5G em sua plenitude. Quem já conseguiu experimentar a nova conexão garante. O 5G muda a experiência de acessar a internet pelo celular. Bem mais rápido, bem melhor, ótimo. Deu uma melhorada. Em alguns lugares a gente já consegue fazer esse tipo de conexão. Aqui no caso aqui eu estou só com 4G. Não estou conseguindo fazer o 5G aqui, mas espero que melhore. Lúcio Costa escreveu que morar no apartamento de uma superquadra é ter chão livre e acessível a todos, com o uso generoso dos pilotis e o predomínio da área verde. Essa concepção urbana faz dos pilares uma marca dos prédios residenciais das superquadras Sul e Norte, com espaços livres para o convívio. Os blocos, de fato, não ocupam lotes individuais, mas projeções em que o chão é público e de uso comum. Bom, os pilotis são uma concepção original que tem em Brasília, né? Essa ideia de que o edifício está, na verdade, suspenso do chão, uma projeção sobre o chão, e o chão é livre. Como ele é um espaço, digamos assim, livre e quase desocupado, né? O usuário, a pessoa, né, que acaba criando o uso, né? Então, na minha infância era brincar de pique-esconde, de correr, na adolescência era namorar, e depois, quando adulto, é participar de reuniões de condomínio, fazer exercícios, como muitos fizeram durante a pandemia, né? Esta moradora da quadra 405 Norte veio de Porto Alegre há 4 anos e ficou encantada com este traço único do espaço urbano da capital. Eu desço com um cachorro, a gente acaba encontrando com outras pessoas que também têm animais, né? Acaba parando, conversando, tem sempre uma troca. Volta e meia tem crianças brincando aqui embaixo também. Eu não tenho filho pequeno, meus filhos já são adolescentes e jovens adultos, né? Mas é sempre um local onde tu encontra com pessoas que moram não só no bloco, não é? Mas também aqui por perto, porque acaba, por ser uma área aberta, acaba sendo uma área de passagem também, uma área de trânsito. Então tu acaba convivendo e vendo pessoas que moram em outros blocos, em outras quadras. Também é um espaço de prática de atividade física, isso é uma coisa muito legal, sabe? Quem mora em Brasília já ouviu muito a expressão ficar debaixo do bloco. Os pilotis, como estes do Bloco G da quadra 203 Sul, se tornam um espaço para abrigar conversas de vizinhos, encontros de amigos e brincadeiras de criança. O bloco foi projetado em 1975 pelo arquiteto Cláudio Meirelles Fontes e os vãos entre os pilotis permanecem livres até hoje, como no projeto original. Isso é uma característica de sempre, né, em Brasília, que é uma coisa que eu acho que não tem lugar nenhum. Eu gosto bastante, até porque você tem a liberdade de atravessar os prédios, né, e poder caminhar mais tranquilo na quadra. Os pilotis também chamam a atenção pelo estilo arquitetônico e pela beleza, como estes do Bloco H da quadra 107 Norte. Não muito longe dali, na quadra 405,
encontramos os pilares redondos do bloco F, que produzem um efeito estético original, diferente da maioria dos outros blocos. Há prédios que não preservam a concepção original que previa a área de livre circulação no térreo, como este da quadra 109 Norte. Os espaços acabam sendo usados para salões de festa e academias. O pilotis, ele pode, pelo Código de Obra, ser ocupado originalmente, né, até 30% da área, sendo o restante considerado área pública, tá? Porém, a gestão dessa área pública é geralmente feita pelo ente privado, que é o condomínio do edifício, né? Então, isso gera um pouco de confusão nos papéis de quem tem que cuidar daquilo e tudo mais. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF concede aos prédios que melhor preservam seus espaços um selo de reconhecimento. A gente criou esse selo justamente visando homenagear os edifícios de Brasília que estão bem conservados com o tempo, né? Porque hoje vários edifícios têm feito intervenções desastrosas, tanto nas fachadas como nos pilotis, e a gente quer mostrar bons exemplos. Um dos critérios para receber o selo é deixar a área dos pilotis livre para circulação, sem cercas ou obstáculos que impeçam a livre passagem, mesmo que a segurança seja usada como argumento para cercar a área. Eu acho que esse argumento da segurança, hoje em dia, com a tecnologia, ele é um argumento bastante furado, né? Você tem câmeras, você tem outras possibilidades de vigilância que não necessariamente exigem que você cerque o espaço. E cercar em Brasília não é nem permitido. Então, o que as pessoas geralmente fazem são cerquinhas baixas que não geram nenhuma segurança, francamente. Eu acho que isso deturpa um pouco a ideia original do projeto. Mas, pelo que eu sei, a ideia original dos arquitetos, de Niemeyer, de Lúcio Costa, era de que essa fosse uma área aberta, uma área de convivência. Então, eu não acho bacana assim, esses condomínios, esses blocos que cercam a área. Sobre a concepção urbana dos pilotis, Lúcio Costa escreveu que surgia ali o embrião de uma maneira própria de viver de Brasília. A superquadra da 308 Sul representa a síntese perfeita desse pensamento. Pilotis se misturam com cobogós, painéis e um espelho d'água com carpas no jardim projetado por Burle Marx, ícone do paisagismo brasileiro. As crianças agradecem o espaço e a liberdade. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.